Acabou a temporada 23-24 e hoje, de acordo com as casas de apostas, só 4 jogadores de fato disputam a bola de ouro. São eles Vinícius Júnior, Bellingham, Rodri e Carvajal. Mas antes da minha opinião, eu vou trazer alguns fatos sobre todos eles. O Vinícius Júnior teve uma primeira metade de temporada muito prejudicada pelas lesões, e exatamente por esse fator que o Vini perdeu 14 partidas entre agosto de 23 e janeiro de 2024. O que quer dizer que até o final do primeiro turno de La Liga, o Vinícius só tinha feito 10 partidas, com 4 gols e 2 assistências. Na Champions, apesar do Vinícius ter feito só 3 jogos durante a fase de grupos, ele já dava uma amostragenzinha do que estava por vir, até porque nessas 3 partidas ele fez 2 gols e serviu 2 assistências. Agora, algo que a gente também não pode tirar da conta é que, tirando o gol que ele marcou naquele 3-2 contra o Napoli, as outras participações em gols do Vini na fase de grupos da Champions foram contra o Braga, que sim, ele foi decisivo, mas obviamente tem um peso muito menor. Tá, mas a virada de chave pra gente tá falando hoje de um Vinícius Júnior que tá muito bem cotado nessa corrida pela bola de ouro foi justamente a segunda metade da temporada europeia, a reta decisiva, que começa logo com um hat-trick, 3 gols contra o Barcelona na final da Supercopa da Espanha. Isso aconteceu no dia 14 de janeiro. Esses foram só os primeiros do Vini desde o retorno, e a partir dessa partida especificamente, o que ele fez, seja em La Liga ou Champions League, foi sacanagem. E só pra você ter uma ideia do quão bizarro de fato foi a temporada, nos restantes 23 jogos que ele fez, o Vinícius Júnior marcou 15 gols e serviu 6 assistências. Se a gente for considerar só o recorte do mata-mata da Champions League, a gente tá falando de um jogador que marcou 4 gols, serviu 2 assistências. Aliás, esses 2 passes para gols do Vini foram na partida de ida contra o Manchester City, que ele acabou nem ganhando o prêmio de melhor do jogo, até porque quem levou esse foi o Phil Foden, mas de qualquer forma o Vini já foi muito decisivo. Não tanto quanto ele mesmo foi a partir das semifinais, né? Eleito o melhor em campo, seja na ida ou na volta contra o Bayern de Munique, obviamente o inesquecível gol do título, mais um pro Vinícius Júnior em pleno Wembley. Por conta de tudo isso, Vinícius Júnior foi eleito como o melhor jogador da UEFA Champions League e chega para a disputa da Copa América como favorito claro, isolado para vencer a bola de ouro. Só que aí então vieram atuações muito abaixo com a camisa da seleção brasileira. E de quebra, o Vini estava suspenso no jogo contra o Uruguai, que marcou a eliminação da seleção brasileira nas quartas de final da Copa América. Ah, então, junto com a Copa América, o início da Euro também marcou a oportunidade para Toni Kroos, Harry Kane, Phil Foden e também o Mbappé diminuírem a distância não só para o Vini, como também para o Jude Bellingham, que inclusive superou o próprio Vinícius Júnior em La Liga e recebeu o prêmio de melhor jogador da competição. Prêmio que o Bellingham encaminhou durante a ausência do Vinícius Júnior na primeira metade da temporada do Campeonato Espanhol, até porque o início do Bellingham pelo Real Madrid foi completamente absurdo, inclusive em números comparável até mesmo ao do Cristiano Ronaldo. Só pra refrescar sua memória aqui, tá? No primeiro turno de La Liga, o Jude Bellingham marcou 13 gols e serviu 2 assistências, números completamente surreais pros 16 jogos que ele fez nesse primeiro turno do Campeonato Espanhol. Agora então, pegando aquele mesmo recorte que eu fiz com o Vinícius Júnior, só da fase de grupos da UEFA Champions League, o Bellingham participou de 5 dos 6 jogos, aliás, em todas essas partidas ele participou, seja com um gol ou então uma assistência, fora que nesses 5 jogos ele foi eleito o Man of the Match, o melhor em campo em 3 deles. Basicamente, isso quer dizer que se o prêmio fosse entregue em janeiro, com certeza absoluta ele seria do Bellingham. Só que não é bem assim, né? E logo em fevereiro, o Bellingham se machuca, também perde alguns outros jogos por conta de suspensão, e aí sim, a gente já falou aqui sobre o crescimento do Vinícius Júnior nesse período. A junção, então, de todos esses fatores fizeram com que o Bellingham perdesse um pouquinho desse favoritismo, até pelo menos ali o mês de abril, quando o Bellingham tem 2
ótimas atuações contra o Manchester City, tanto na ida quanto na volta das quartas de final da Champions League, e logo no jogo seguinte, contra o Barcelona, 3-2 o El Clássico a favor do Real Madrid, e o último gol quem marcou? Justamente o Bellingham, que aliás já tinha decidido o El Clássico do primeiro turno em La Liga. Até mesmo pelo que seria a performance do Vini na Copa América, ficou muito claro hoje que a Euro era a grande chance do Bellingham garantir a bola de ouro da temporada 23-24. Mas convenhamos que coletivamente a Inglaterra foi mal da estreia até a final da Euro, e individualmente também. Aí eu já aproveito para deixar a minha opinião, apesar do gol de bicicleta que o Bellingham marcou contra a Eslováquia nas oitavas, no último minuto de jogo, e também, claro, a assistência para o Cole Palmer na final contra a Espanha, eu acho que a Euro, num geral, do Bellingham foi bem abaixo da crítica. E isso aí tanto é verdade que hoje o Bellingham aparece com 14,3, 15% de chance de levar a bola de ouro. E para você ter uma ideia de como essa porcentagem tá abaixo dos principais concorrentes pela bola de ouro, essa aí é a mesma chance, segundo as casas de apostas, do Dani Carvajal vencer o prêmio esse ano. Na temporada 23-24, obviamente, muito por ser o lateral direito do Real Madrid, em contexto de clube, ele tem os mesmos títulos conquistados do que Vini e Bellingham, porém, o plus a mais do Carvajal, como diria o poeta, é ter conquistado a Eurocopa com a Espanha. Campanha histórica da Espanha, 7 jogos, 7 vitórias, o Carvajal participou de 5 deles, inclusive foi expulso nas quartas de final. Foi um jogador importante, não foi um protagonista máximo, mas ele foi muito importante, principalmente no momento defensivo, né? A Espanha atacava demais pelo lado esquerdo com o Cucurella, e ele era o responsável ali por fechar e dar mais solidez defensiva para esse time, que foi espetacular. Falando em números, a temporada do Carvajal foi de 7 gols, 8 assistências e 21 jogos sem sofrer gols. Nada muito absurdo, só que algo que pesa muito a favor dele é que um desses 7 gols foi justamente na final da UEFA Champions League, o gol que abre o placar contra o Borussia Dortmund, partida inclusive que o Carvajal foi eleito o melhor em campo. Ainda sobre o poder que a Eurocopa pode exercer sobre o vencedor da bola de ouro, a gente precisa trazer o nome do Rodri, jogador que hoje aparece muito bem cotado, com 30% de chance de levar o prêmio. Rodri que foi eleito o melhor jogador da Euro, apesar de que, pelo menos na minha opinião, tiveram 4 jogadores nessa mesma Espanha que superaram ele. A gente pode citar Fabian Ruiz, Dani Olmo, Nico Williams e o próprio melhor jogador jovem do torneio, Lamine Yamal, foi melhor do que o Rodri. Claro, isso na minha opinião, que não vale de absolutamente nada, até porque o Rodri venceu e isso pesa. Agora, falando especificamente sobre o contexto do Rodri no Manchester City, a gente precisa lembrar aqui que até a final da FA Cup, vencida pelo Manchester United, o Rodri estava invicto há mais de ano durante o tempo regulamentar. E essa importância do Rodri fica escancarada até mesmo durante a temporada, quando ele perde 3 jogos por suspensão e o Manchester City simplesmente perde os 3 seguidos, 1 pela Copa e 2 na Premier League. Claro que a grande temporada do Rodri, em termos de performance e até mesmo poder de decisão, foi a penúltima sem dúvida nenhuma, né? A temporada 22-23, que o Rodri inclusive marca o gol do título do Manchester City na Champions. Só que esse mesmo poder de decisão do Rodri pode ser mais um empurrãozinho nessa disputa pela bola de ouro, até porque a gente tem que lembrar aqui que foi ele quem marcou o último gol, o gol do título do Manchester City nessa campanha maravilhosa que eles fizeram na Premier League, mais uma vez superando o bom Arsenal do Arteta. Como eu já falei aqui, alguns outros nomes que poderiam surgir, casos de Toni Kroos, Kylian Mbappé e até mesmo Phil Foden e Harry Kane, que teve uma boa temporada pelo Bayern de Munique, esses caras tinham uma aparição deles na lista da bola de ouro muito condicionada a uma performance surreal na Euro, coisa que não aconteceu. Aliás, eu acho que eles não tiveram nenhuma performance suficiente para diminuir um pouquinho a distância. E a mesmíssima coisa vale para os jogadores que eram os favoritos até mesmo antes dos torneios de seleções. Como ninguém despontou, e vamos ser bem sinceros aqui, o nível técnico tanto da Eurocopa como da Copa América foi bem abaixo da crítica, exatamente por esses 2 fatores que, na minha opinião, o Vinícius Júnior é o favorito e deve vencer a próxima bola de ouro. Aliás, que ele é favorito, essa não é a minha opinião, e sim a das casas de apostas, que mostram que ele tem 50% de chance de levar o prêmio. Mas é claro que agora eu quero saber a sua opinião aqui
aqui nos comentários, depois obviamente de você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal.